Olá pessoal, nós vamos trabalhar nessa aula número 14 o conceito de produto escalar entre dois vetores. Então, para isso, nós vamos criar aqui no GeoGebra dois pontos, um ponto A, qualquer coordenada, colocar esse ponto A aqui, pode ser no primeiro quadrante aqui mesmo. Ponto A, eu vou passar um vetor por ele, então ponto A, criamos ali um vetor, vetor U. Vamos criar um segundo ponto, chamar aqui de ponto B. Vamos fazer com que eu tenha um vetor. Então, um vetor que passe pelo ponto B. Pronto, está aqui. Eu quero o ângulo entre esses dois vetores. Então, o GeoGebra vai me fornecer o ângulo entre esses dois vetores. Legal, tá aí. Beleza. Tá aí o ângulo entre os dois vetores. Os vetores U e V. Então, para entender o conceito de produto escalar entre dois vetores, nós vamos lembrar um conceito. O produto escalar entre U e V, que é essa bolinha aqui, ou o produto escalar de U em V, é dado por o módulo do vetor V vezes o módulo do vetor U multiplicado pelo cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pegar o vetor B, vamos posicionar aqui, por exemplo, 4 unidades. Vamos pegar o vetor U, vamos trasladar aqui. Engraçado, quando a gente trabalha com U vezes o cosseno do ângulo, a gente está fazendo a projeção desse vetor U aqui no eixo X. Ok? É isso, né? Então, ao fazer U vezes o cosseno do ângulo, a gente está projetando o vetor U aqui no eixo X. Então, quer dizer que o produto vetorial, vamos pegar aqui, o produto escalar entre esses dois vetores, por exemplo, esse caso nosso aqui. Qual o comprimento do vetor U? Vamos pegar o GeoGebra, vamos pedir para o GeoGebra me dar o comprimento do vetor U. Então, o comprimento, objeto U. O vetor U tem o seguinte comprimento, 4,47. E o vetor B, comprimento do vetor V, ele tem 4 unidades. Nós já sabíamos isso. Então, quer dizer que o produto escalar de U vezes V, vamos só mexer um pouquinho aqui para a gente ter um pouquinho arredondado aqui o comprimento. Isso, beleza. O vetor V tem comprimento de 4 unidades. Então, vamos pegar aqui o vetor V de 4 unidades. O vetor U tem comprimento de 5 unidades. Vezes o cosseno do ângulo, vezes o cosseno. No caso aqui, estamos trabalhando com 126,87 graus. Bom, é até interessante aqui, é bom você observar que o cosseno no segundo quadrante ele tem resultados negativos. Então, isso aqui é bem importante para a gente. Então, vamos pegar o seguinte, quando eu faço 5 vezes o cosseno, eu estou projetando o vetor U aqui no eixo X. Ele vai ficar projetado aqui no eixo X. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui vamos trabalhar aqui o produto escalar de U vezes V. Então, vamos pegar a calculadora aqui. Calculadora, isso. E vamos multiplicar 4 vezes 5 vezes o cosseno de 126. 4 vezes 5 vezes 126,87. Eu quero o cosseno disso, multiplicado por aquilo. Eu tenho 12, menos 12. O produto escalar de U vezes V está resultando, então, menos 12. Esse menos aqui é importante a gente entender esse conceito. Então, o que significa esse menos 12? Observe o que eu vou fazer aqui no GeoGebra. Eu vou projetar o ponto A aqui no eixo X. Então, eu vou criar aqui um segmento de reta, projetando o ponto A aqui no eixo X. Então, criou-se aqui um ponto C. E eu tenho um segmento de reta de C até a origem aqui, então. Bom, esse comprimento de C até a origem, ele vale 3 unidades, e é um segmento chamado de G.
esse vetor V de 4 unidades, eu vou trabalhar com ele aqui na vertical. Vou passar o vetor V, 4 unidades, aqui para a vertical. Então, eu vou criar aqui um segmento de reta, daqui 4 unidades para cá. Vou pegar um segmento de reta, criar aqui 4 unidades para cá e vou fechar isso aqui. Pronto, então eu tenho aqui dentro um retângulo. Esse retângulo ele possui uma altura igual ao comprimento do vetor V e uma largura igual à projeção do vetor U no eixo X. Eu vou pegar aqui um polígono, vou criar um polígono aqui, porque com esse polígono eu posso obter o que nós chamamos de área, a área desse polígono aqui. Você pode observar que a área desse polígono vale exatamente 12 unidades. Foi o que nós encontramos aqui no resultado do produto escalar entre dois vetores. Então, quer dizer, o que é o produto escalar entre dois vetores? O produto escalar entre dois vetores é um resultado numérico que representa a área delimitada pela projeção de um vetor no eixo X em relação ao comprimento do outro vetor. Então, o vetor V de 4 unidades passou aqui a ser a altura dessa região, desse quadrilátero, e o vetor U, a projeção do vetor U no eixo X, passou a ser a largura desse retângulo, cuja área, então, é de 12, no caso, unidades quadradas. Então, o produto vetorial, o produto escalar entre dois vetores, é nada mais do que a área delimitada pelos dois vetores. Então, é interessante a gente compreender que, se o produto escalar entre dois vetores, for um número maior que zero, engraçado isso aí, se for um número maior que zero, isso quer dizer, eu vou pegar isso aqui e projetar para o lado de cá, ó, que o ângulo entre eles é um ângulo agudo. Então isso é interessante e importante. O ângulo é um ângulo agudo. Entre os dois vetores, o ângulo é agudo. Bom, por que isso? Vamos entender aqui. Se eu passar para o primeiro quadrante, por exemplo, o vetor U, o ângulo passa a ser de 63 graus. E o cosseno no primeiro quadrante é positivo. Se eu passar para o segundo quadrante, onde estávamos, ou seja, o produto vetorial, o produto escalar entre os dois vetores for um número menor que zero, isso quer dizer que o ângulo entre os dois vetores é um ângulo obtuso. Obtuso. É um ângulo obtuso. Ok? É um ângulo obtuso. Isso, é um ângulo maior que 90 graus. Interessante. O cosseno é negativo no segundo e terceiro quadrantes, né? Agora, se eu passo para o quarto quadrante, o ângulo entre os dois vetores, que é o menor ângulo possível, né, entre os dois vetores, passa a ser um ângulo agudo de novo. Ou seja, o produto escalar entre os dois vetores tem um resultado positivo. Agora, interessante a gente perceber, muito importante a gente perceber, é que se o produto escalar entre dois vetores for exatamente zero, isso quer dizer que o ângulo formado entre eles é um ângulo reto. Olha aqui que interessante, a gente pode ver isso no GeoGebra. Se eu pegar o ponto A e projetar o ponto A aqui em cima do eixo Y, essa forma geométrica aqui, ó, ela vai passar a ter essa característica aqui, ó, cuja área é exatamente zero. Então, se o ângulo entre os dois vetores for de 90 graus, for um ângulo reto, eu tenho exatamente o produto entre os dois vetores igual a zero, porque eu não tenho nenhuma área formando entre as regiões aqui do meu plano, dentro do plano do GeoGebra, dentro do plano cartesiano. Ok? Então, esta é a condição do produto escalar entre dois vetores. É isso, então.